Olá! Agora é a vez da gente fazer um moletom com capuz. E moletom não necessariamente precisa ser no tecido de moletom. É só o nome que eu dei pro aspecto da blusinha, assim, que fica tipo um moletomzinho. Como esse daqui, ó. Esse daqui eu fiz de linha. Ele é o tecido de linha, que imita, né, um tricô. E aí, ele é feito de uma parte só, não tem forro, tá? Então, ele ficou bem grosso. E aqui, eu fiz o capuz e uma abertura atrás para passar na cabeça das bonecas naturalmente. Agora, você pode escolher fazer isso aqui fechado, pode escolher fazer a parte de trás aberta, pode escolher fazer a parte da frente aberta para colocar zíper, para colocar como uma jaquetinha, né? E aí, quando você deixar a parte da frente aberta, você não precisa pôr esse bolsinho, ó, esse modelo de bolsinho aqui, tá? Então, aqui é só uma ideia. Vamos fazer agora de outro tipo de tecido, porque esse aqui de linha, ele é um tecido assim mais difícil de achar, custa bem mais caro, fica lindo, tem várias cores. Ó, não sei se vocês enxergam direito, que é o preto, né? Então, tem de várias cores. E eu vou fazer agora outras opções para vocês só terem uma ideia de como que fica diferente, tá? Então, aqui tá o molde. A gente tem a parte do bolsinho, ela é opcional, tá? Tem a parte das costas, aliás, da frente, que vai o bolsinho aqui em cima, né? Então, é a parte da frente que é inteira. Aí, tem a parte das costas, que nós vamos fazer dividida para opcional deixar aberto ou não. E vamos fazer o capuz, as mangas e os punhos. Os punhos, daí tem que ser um tecido de punho mesmo. Ou usar o mesmo tecido do que você vai escolher para a blusinha, tá? Então, aqui eu trouxe duas opções de tecido e nós vamos fazer os dois. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um tecido bem grosso, estruturado. Não sei se vocês enxergam, é tipo uma... Não sei que tecido é esse, mas ele é um tecido meio elástico, assim, uma malha bem grossa e que ela parece uma pele, tá? Então, aqui eu vou fazer o capuz, e o capuz nós vamos costurar ele no risco, tanto no forro, aqui, quanto no lado do direito. Aqui as mangas, eu vou colocar punho, aí tem a medidinha lá do punho, e o punho é dobrado. Então, nós vamos fazer aquele esquema de fazer a manguinha com o punho dobrado ali. As duas partes. Nós temos a parte do bolsinho, que eu vou fazer em azul, tá? Então, tem o bolsinho e tem a parte da frente, que nós vamos botar o punho da parte da frente e depois a parte de trás, que vai ser aberta aqui em uma parte para poder passar na cabeça da boneca. E vai ter que franzir um pouquinho aqui para colocar o punho, tá? Na verdade, a gente pode até esticar o punho, que ele naturalmente franze o tecido. Então, vamos lá. Outro tipo de tecido que vocês podem usar é o soft. Então, nós vamos fazer um também de soft. E esse de soft, eu vou até fazer a calça junto, a calça do abriguinho, tá? Então, depois eu mostro a calça. Aqui, vou fazer um forro em vermelho, vamos costurar no risco. Aqui é o capuz, então vai ter o forro vermelho. Aí, nós vamos ter a parte aqui da blusinha, parte da frente, as duas partes das costas e os punhos do mesmo tecido, tá? Os punhos do mesmo tecido, aqui, ó, das mangas, que daí vai ter as mangas também, e a parte dos punhos, ok? Então, nós vamos fazer esses dois tipos de blusinha aqui, desses dois tecidos, para vocês verem a diferença. Vamos lá para as partes, então. Capuz costurado no risco, vou desvirar a parte do lado direito.
e vou colocar o forro aqui por cima dele. Vou juntar as costuras. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, que faz a parte da frente, assim, da parte da, né, toda essa volta aqui do capuz da parte da frente. Deixando essas duas partes aqui pra colocar depois, pra desvirar, tá? Pra deixar aberto pra depois desvirar o capuz, tá? Então, primeiro, uma costura em toda a volta. Costurei toda a volta, agora eu vou desvirar. Coloca o forro aqui pra dentro e tá pronto o capuz. Só pra juntar agora as partezinhas, aqui eu posso até fazer um pesponto aqui se quiser, né? Pra assentar bem a costurinha do capuz, ajeitar bem. E aí, eu posso juntar essa parte de baixo, só passar um zigue-zague aqui pra firmar as duas partes, pra elas não ficarem soltas. Já que o nosso moletom não tem forro, né, ele vai ficar com esse acabamento aparecendo, tá? O bolsinho você vai costurar toda a volta e vai abrir uma pequena aberturinha num dos lados, desvira e vai aplicar na parte da frente da blusinha. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra achar os cantinhos. Até que fura. Tá ok. Agora, eu vou aplicar lá na blusinha, na parte da frente. Eu já coloquei o punho, depois eu explico como. Olha só. Então, você mede bem direitinho aqui o centro, para que fique bem alinhadinho o bolso. E você vai fazer uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Vai deixar os dois ladinhos aqui abertos para o boneco colocar a mãozinha dentro, tá? Então, o bolsinho é aplicado, você pode fazer um pesponto bem legal. E aqui o punho, a parte do punho, eu dobrei o punho, é um tecidinho de punho mesmo, elástico. Eu dobrei e coloquei por cima aqui da parte da blusinha e passei todo um zigue-zague. Por que que eu passei zigue-zague? Porque ele é um ponto elástico e eu estiquei o punho no momento que eu fui costurando. Então, o zigue-zague é a costurinha ideal. Se você passar uma costura reta, com ponto reto, ele vai arrebentar. Então, você passa um zigue-zague que não tem problema. E aí, ele fica o punho já colocadinho. Fiz a mesma coisa pra manga. Então, aqui, por exemplo, tenho a manga, vou pegar o pedacinho do punho, vou dobrar e vou colocar aqui pelo lado direito e passar o zigue-zague dando uma puxadinha na parte do punho até fechar o tamanho aqui da manga. E aí, ela vai ficar desta maneira aqui, com o zigue-zague aqui, você vira e fica bem costuradinho, ó, não aparece costura nada, fica bem direitinho, tá? Então, as mangas é dessa maneira o punho. A parte de trás, você vai ter aquelas duas partes, certo? Então, você vai costurar no meio e vai deixar uma aberturinha, mais ou menos aqui, deixa eu ver, mais ou menos 5 centímetros aberto. Então, eu fechei, aqui passei uma costurinha e depois eu só fiz uma pequena bainha aqui pra dar um acabamento, ó. Tá? Então, essa é a parte de trás e eu vou aplicar o punho da parte de trás, dobrando, né? Colocando aqui por cima, esticando e passando o zigue-zague também. Vai ficar pronta a parte de trás. E depois é só aplicar as mangas e o capuz. E a gente vai fazer direitinho isso junto. Deixa eu só costurar as manguinhas aqui e a parte de trás do punho. Então, aqui já costurei os punhos todos, tem a manguinha, tem a parte da frente e a parte de trás. Então, agora eu vou juntar.
a parte de trás com a parte da frente pelos ombros, como toda blusinha, como todo casaco, como qualquer coisa que a gente vai fazer da parte de cima, os ombros são importantes juntar em primeiro lugar. Juntei os ombros, agora eu vou colocar as mangas. Eu vou precisar franzir essa manga, tá? Eu vou ter que fazer uns franzidinhos para ela caber na cava aqui, tá? Então, vou fazer esse franzido, ó, ela fica bem franzida aqui. E aí, eu faço depois o acabamento do capuz. Eu já coloquei as manguinhas, ó, ficou bem franzido e esse tecido é muito grosso, então deu um volume aqui na manga. Seria uma blusinha mais voltada pra menina. Tô fazendo de azul, mas eu posso colocar algum detalhe que lembre que é pra menina. Que aí a manga bufante tem mais a ver com menina, né? Bom, aqui atrás eu optei então por deixar aberto. Eu podia ter fechado tudo e aí não passaria na cabeça de todas as bonecas, só quando você vai deixar a roupa fixa na boneca, né? Mas então, eu tinha falado antes para vocês costurarem o capuz no risco, colocarem um sobre o outro. Aí que eu me lembrei, né? Então, que eu optei aqui por deixar aberto. Então, eu tive que desmanchar o que eu tinha feito, ó. Só para vocês saberem, eu tinha fechado tudo. Se isso aqui fosse tudo fechado, eu ia só aplicar aqui tranquilo. Mas como eu deixei aberto para vocês aprenderem a fazer, para colocar na cabecinha da boneca, que não seja uma roupinha fixa, que seja uma roupinha de trocar, então eu tive que desmanchar um pedacinho aqui, ó, deixar aberto, porque daí aqui, ó, a gente pode fazer a bainha aqui pra dentro, assim, só dá o acabamento, passa uma costurinha aqui, passa uma costurinha aqui, dá o acabamentinho. E aí, a gente consegue colocar de um lado e de outro e ficar essa aberturinha aqui. Então, ela não atrapalha. Agora, se eu tivesse isso aqui inteiro, como tava antes, aí tá aberto aqui, daí não dá pra separar. Então, eu precisei deixar essa aberturinha. O tamanho da abertura, você mede ali uns 3, 4 centímetros, não precisa ser muito. Depende do tamanho da cabeça da boneca também, mas acredito que uma aberturinha assim, de uns 8 centímetros já tá ótimo, 8 a 10 centímetros, tá? Então, agora sim, que eu abri isso aqui, vou fazer o acabamento aqui da bainha. E eu vou aplicar esse capuz aqui, eu vou seguir direito com direito, né? Então, eu vou aplicar ele aqui costurando toda a volta. E ele vai chegar aqui na frente e vai ficar aqui. Vai vir a outra parte e vai chegar e ficar aqui, tá? E aí, vai ficar aberto o capuz para a cabecinha aparecer, né? Para o rosto aparecer na parte da frente. Aí, você até confere se ele chega bem aqui no meio, aqui da blusinha. Se necessário, você faz uma preguinha, para que coincida. Como o tecido é elástico e cede um pouco, às vezes pode acontecer de ter dado uma esticadinha. Então, você confere se vai parar bem aqui no meio a junção das duas partes do capuz, que aí fica mais bonitinho. Depois que você coloca esse capuz, aí é a hora de fechar todas as laterais aqui. Então, começa lá do punho, fecha a manguinha, as costuras todas alinhadinhas e fecha tudo e vai estar pronto o moletomzinho. Tá pronto então a blusinha, ó. Próximo moletomzinho que nós vamos fazer então é desse tecido aqui de soft, e dessa vez eu vou fazer ele fechado. Eu podia até pegar essas partes aqui de trás e simplesmente rebater sem precisar cortar no meio. Aqui eu já tinha cortado, então eu vou só costurar ela aqui de toda a parte aqui, de fora a fora, não vou deixar abertura nenhuma. Desta vez nós vamos fazer o moletom todo fechadinho, tá? Então, aqui nós temos as mangas, os pedacinhos de punho, que aí você coloca dobrado
Como a parte da manga aqui é maior, a gente dá uma espichadinha aqui na hora de costurar, que automaticamente ela vai franzir. E passamos aqui o ponto zigue-zague na beiradinha, que ele é um ponto mais elástico. Aí, nós vamos fazer o capuz com o forro, então, costura forro, costura capuz no risco. A parte dos punhos aqui das blusinhas, nós vamos fazer também dobradinho, né? Colocar sobreposto, esticar para que ele franza um pouquinho mais, passa o zigue-zague, e é assim o processo, tá? Então, nós vamos fazer todo ele fechadinho, aplicar o capuz, tudo direitinho. Então, vamos às partes aqui costuradas. Costurei o capuz no risco, vou desvirar. Ele tá inteiro, não vou deixar a abertura dessa vez, porque nós vamos fazer o moletom fechado. A parte do forro nós vamos colocar sobreposta, a linha costura com costura e vai fechar, então, toda a parte da frente, deixando embaixo aberto para desvirar depois. A parte de trás, então, eu juntei as duas partes, costurei tudo, apliquei o punho duplo, fiz a parte da frente, dessa vez não vou colocar bolsinho, vai ficar lisa, normal. As mangas, olha só, como ficou, um tecido é muito grosso e ficou muito fofo, a manga tem que franzir muito, olha o que eu vou fazer. E o punho aqui, ó, também, quando eu costuro, eu sempre pego, deixo uma parte assim menor aqui pro bracinho e costuro assim um tanto assim que faz uma diagonal aqui que corta. Então, eu resolvi cortar um pedaço dessa manga aqui dos lados, ó, para que ela fique menor aqui na cava e não fique tão franzida ali na blusinha. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos cortar em diagonal essa manga, desde aqui do pedacinho da cava até o punho. Cortei um pedaço que ainda dá para ter a margem de costura e ficar uma boa abertura para colocar no bracinho da boneca, tá? Então, como estica um pouquinho, ó, fica uma boa abertura aqui. Então, a manga já fica menor. E a cava também. Então, agora é só posicionar aqui na outra e cortar igual. Pronto, ficou a manga menor. Agora sim, vou juntar, então, ombro com ombro. E depois aplicar a manga. E depois o capuz. E tá pronto o moletom. Vamos lá. Parte de trás, mangas colocadas, ó, deu pra franzir bem menos agora, tá? Ficou melhor. A parte da frente. E agora, nós vamos colocar o capuz. Então, o capuz, eu vou medir aqui a parte de trás aqui, ó, que tem a emenda, e vou juntar com a costura central aqui do capuz, tá? Então, direito com direito, eu vou colocar até um alfinete aqui pra marcar esta costura central. E aí, eu vou vindo com a outra parte aqui, ó, até aqui na frente, bem aonde termina aqui. Coloco o alfinete também. A outra parte vai ter que coincidir. Você vai trazendo ela pra frente também. E ela vai chegar o mais próximo ali possível para que junte a parte da frente. Se ficar um pedacinho, você só faz uma preguinha ali e junta uma parte na outra para que fique bem no meinho, tá? Então, o capuz fica colocadinho, todo fechadinho, e a parte das mangas aqui, lateral, é só dobrar e passar a costura, então, de fora a fora aqui, pra fechar manga e lateral. Já costurei as mangas, a lateral, agora vamos desvirar.
E aqui está, então, a blusinha. Prontinho. Olha que fofura! Então, aqui tá, ó, o capuz com o forrinho vermelho, coincidindo as partezinhas aqui na frente. Todo fofinho, alinhadinho. Tá pronto. Olha que amor. Para fazer par com aquela blusinha, então vamos fazer a calça também. Eu peguei o molde da calça jeans unissex, peguei apenas a parte da frente dessa vez, não peguei a parte de trás, cortei as 4 partes iguais da calça. E agora eu vou juntar as laterais delas. Então, eu vou juntar uma com a outra aqui, unindo as laterais, não a parte do gancho, as laterais, tá? Então, eu junto, costuro e depois sim é que nós vamos colocar elas juntinhas pra fechar o gancho, tá? Então, primeiro eu vou fechar essa parte lateral. Costurei, então, as 2 partes e agora nós vamos juntar direito com direito, assim, e aí costurar a parte do gancho. Depois de costurar o gancho, você faz assim e a calça só vai estar com a bainha para fazer e o fechamento do entrepernas. Depois, você pode fazer a bainha aqui na cintura, de modo que entre o passa elástico, vai medir a cintura do boneco ou da boneca, e aí vai colocar o elástico de acordo aqui com o tamanho da boneca, tá? Então, agora eu prefiro fazer a bainha antes de fechar o entrepernas. E a bainha que eu vou fazer é uma bainha com apenas uma dobrada aqui, uma costura aqui, porque esse tecido não desfia, né? Então, não tem problema, vai ficar escondidinho. Pronta a calça, olha só falta colocar, então, o elástico de acordo com o boneco, tá? Essa estampa é de menino, então, provavelmente, sim, vai ser um boneco. E aqui tá o moletomzinho, né, a blusinha feita pra combinar. Um abriguinho cheio de charme, muito bem. Depois, vamos vestir no boneco pra ver como é que fica. Aqui, o buraquinho que ficou, passa numa cabecinha pequena, tranquilamente. Média, uma cabecinha média, dá tranquilo. Porque é menino, né, daí não tem penteado pra desmanchar, nada. Tá pronto, então, moletom e calça.